Ei, moleque, vá embora daqui. Este parque é para crianças de família. A voz arrogante ecoou pelo parque. O homem de terno caro olhava com desprezo para um menino de rua, negro de 12 anos, que brincava tranquilamente no balanço. O que esse CEO milionário não imaginava era que aquele menino de rua faria sua filha muda falar pela primeira vez em 9 anos de vida. E as palavras que ela diria o deixariam completamente devastado. Miguel tinha 12 anos e conhecia cada esquina, cada beco, cada canto das ruas de São Paulo, como se fosse a palma da sua mão. Órfão desde os 7 anos, quando perdeu a mãe Maria em um trágico acidente de trânsito, ele havia aprendido a arte mais difícil do mundo: sobreviver com dignidade quando você não tem absolutamente nada. A diferença entre Miguel e outros meninos em situação de rua era gritante. Enquanto muitos se perdiam no desespero da fome, do frio e do abandono, Miguel guardava como um tesouro sagrado os ensinamentos que sua mãe conseguiu lhe passar nos 7 anos que tiveram juntos. Maria era doméstica, trabalhava em 3 casas diferentes e, mesmo chegando em casa exausta, sempre encontrava energia para sentar ao lado do filho e ensinar as lições mais importantes da vida. Meu filho, ela costumava dizer, segurando o rostinho dele entre as mãos calejadas, não importa onde você esteja, não importa quão pouco você tenha, nunca perca sua educação. Trate todo mundo com respeito. Seja bondoso mesmo quando o mundo for cruel com você. A pobreza não tira nossa dignidade, apenas as pessoas ruins fazem isso. Essas palavras ecoavam na mente de Miguel todos os dias. Mesmo dormindo embaixo do viaduto da Marginal Pinheiros, em um pequeno abrigo que ele mesmo construiu com papelões e lonas encontradas pela cidade, ele nunca havia roubado 1 centavo, nunca havia mentido para conseguir comida, nunca havia perdido a gentileza que sua mãe tanto se orgulhava. Miguel acordava antes do sol nascer. Sua rotina era milimetricamente organizada, como se fosse um executivo bem-sucedido. Primeiro, ia até a torneira pública da praça mais próxima para se lavar. Escovava os dentes com uma escova velha que havia encontrado em bom estado e um pequeno tubo de pasta que durava semanas. Penteava os cabelos com as mãos, sempre tentando ficar apresentável. Depois, caminhava até a feira livre da Vila Madalena, onde alguns feirantes já o conheciam. Miguel nunca pedia comida diretamente. Em vez disso, oferecia pequenos serviços. Ajudava a carregar caixas, varria ao redor das bancadas, organizava as frutas que caíam no chão. Em troca, ganhava algumas frutas amassadas, pães do dia anterior, às vezes um copo de suco. Mas o que realmente fazia Miguel diferente era sua alegria inexplicável. Mesmo tendo perdido tudo, mesmo dormindo no relento, mesmo passando fome em alguns dias, ele ainda conseguia sorrir. Ainda conseguia acreditar na bondade das pessoas. Ainda conseguia encontrar beleza no mundo. E foi essa capacidade extraordinária de manter a esperança que o levou até descobrir o Parque Vila Serena. Era um parquinho público pequeno, nada espetacular, localizado bem em frente ao condomínio residencial mais luxuoso da zona oeste de São Paulo. O contraste era brutal. De um lado, mansões milionárias com jardins impecáveis e seguranças armados. Do outro, um parquinho simples com brinquedos coloridos já meio desgastados pelo tempo. Miguel descobriu o parque por acaso, durante uma das suas longas caminhadas pela cidade. Era uma tarde de terça-feira, por volta das 3 horas, quando ele viu aquele pequeno oásis urbano e seus olhos brilharam como os de uma criança que acabou de ganhar o presente dos sonhos. Porque, por incrível que pareça, aos 12 anos, depois de tudo que havia passado, Miguel ainda era profundamente uma criança. Uma criança que havia crescido rápido demais por necessidade, mas que no fundo da alma ainda guardava a pureza e a curiosidade de quem deveria estar, preocupado apenas com brincadeiras e desenhos animados.
O Parque Vila Serena se tornou seu refúgio sagrado. Todos os dias, religiosamente às 3 da tarde, Miguel fazia a caminhada de 2 quilômetros que separava seu abrigo improvisado do parque. Não importava se estava chovendo, se fazia frio, se ele estava cansado ou com fome. Aquela hora do dia era sua hora de ser criança. Ele subia no escorregador com o sorriso mais genuíno do mundo. Balançava sozinho, mas cantarolando baixinho as músicas que sua mãe costumava cantar. Brincava na caixa de areia, construindo castelos impossíveis com as mãos habilidosas. Corria pela pequena área gramada como se fosse um campo de futebol do Maracanã. Miguel conversava com tudo e com todos. Cumprimentava os pássaros que pousavam nos galhos das árvores. Agradecia às flores pela beleza que ofereciam gratuitamente. Sorria para qualquer pessoa que passasse por ali, independentemente de ela retribuir ou não o cumprimento. Sua educação era impecável. Sempre dizia bom dia. Quando chegava, boa tarde quando encontrava alguém, com licença quando precisava passar por alguém e obrigado por qualquer gentileza, por menor que fosse. Nunca deixava lixo no chão, nunca estragava os brinquedos, nunca fazia barulho excessivo. Era impossível não se impressionar com aquele menino negro, magro, de roupas claramente surradas, mas sempre limpinhas, cabelo sempre arrumado, sorriso sempre presente. Havia algo de especial em Miguel, que ia muito além da sua educação exemplar. Os frequentadores regulares do parque começaram a perceber essa especialidade. Dona Maria, uma senhora aposentada que levava os 2 netos para brincar todas as tardes, sempre guardava um sanduíche extra na bolsa. Ela nunca oferecia diretamente para não constranger o menino, mas esquecia o lanche em um dos bancos onde sabia que Miguel passaria. O senhor José, um aposentado viúvo que gostava de ler jornal no parque para fugir da solidão do apartamento, começou a puxar conversa sobre futebol com Miguel. Ficou impressionado com o conhecimento do menino sobre o assunto e com sua capacidade de análise tática que rivalizava com comentaristas profissionais. As crianças da vizinhança, filhos de famílias de classe média que moravam nos prédios ao redor, já consideravam Miguel parte natural do cenário. Elas brincavam com ele, sem qualquer preconceito, compartilhavam seus brinquedos. Incluíam-no nas brincadeiras em grupo, mas Miguel possuía um dom que ia além da educação e da gentileza. Ele tinha uma capacidade quase sobrenatural de perceber as emoções das pessoas, especialmente das crianças. Era como se conseguisse enxergar, através das máscaras que as pessoas usam no dia a dia, e conectar-se diretamente com a essência de cada um. Quando uma criança estava triste, mesmo que tentasse disfarçar, Miguel percebia. Ele se aproximava devagar, oferecia um sorriso, uma palavra de carinho, uma brincadeira especial. Quando uma mãe estava preocupada, ele oferecia ajuda de forma discreta e respeitosa. Quando alguém se sentia sozinho, lá estava Miguel para fazer companhia. Em 6 meses, frequentando diariamente o Parque Vila Serena, Miguel havia se tornado uma espécie de anjo da guarda informal daquele pequeno pedaço de felicidade. Todos gostavam dele, todos o respeitavam, todos sentiriam sua falta se ele um dia não aparecesse. Mas em toda essa rotina perfeita, de alegria e simplicidade, Miguel ainda não havia encontrado a pessoa que mudaria sua vida para sempre. Uma pessoa que, assim como ele, carregava uma dor silenciosa no peito. Uma pessoa que precisava exatamente do dom especial que Miguel possuía. Essa pessoa estava prestes a aparecer, e nada mais seria como antes. Era uma quinta-feira ensolarada de março quando tudo mudou. Miguel havia chegado ao parque pontualmente às 3 da tarde, como sempre fazia. O sol estava forte, as árvores balançavam suavemente com a brisa, e algumas crianças já brincavam nos balanços.
Era um dia perfeito para ser criança. Miguel estava no seu brinquedo favorito, o escorregador vermelho que ficava no centro do parque, quando ouviu o ronco grave de um motor potente se aproximando. Virou-se curioso e viu algo que nunca havia visto naquelas redondezas. Uma BMW preta blindada, reluzente como um espelho, estacionando bem em frente ao parque. Do banco do motorista desceu um homem alto, de aproximadamente 45 anos, vestindo um terno italiano que provavelmente custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano. Seus sapatos de couro brilhavam tanto quanto o carro. O cabelo estava perfeitamente alinhado com gel importado, e no pulso reluziam dois objetos que chamaram a atenção de Miguel: um Rolex dourado e uma algema de ouro maciço. Este era Ricardo Álvares, CEO da Álvares Holdings, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Dono de uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de reais, Ricardo havia construído seu império à base de muito trabalho, muita inteligência e, infelizmente, muito desprezo por quem ele considerava inferior. Ricardo abriu a porta traseira do carro com cuidado excessivo, como se estivesse manuseando cristal fino. De lá saiu uma menina pequena, de 9 anos, com cabelos castanhos ondulados, presos em 2 tranças perfeitas. Ela usava um vestido rosa claro, da marca francesa Bonpoint, sapatos de verniz que pareciam nunca ter tocado o chão, e carregava uma boneca Lily Pulitzer, que custava mais de R$1.000. Esta era Sofia, filha única de Ricardo. Aos olhos de qualquer pessoa, ela parecia uma boneca de porcelana, perfeita, delicada, impecável. Mas havia algo em seus olhos castanhos que Miguel notou imediatamente, mesmo à distância. Era uma tristeza profunda, uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo havia conseguido curar. Sofia nunca havia falado uma única palavra em seus 9 anos de vida. Não por deficiência física, não por trauma identificável, não por qualquer razão que os inúmeros médicos especialistas conseguissem diagnosticar. Ela simplesmente escolhera o silêncio como sua forma de existir no mundo. Ricardo segurava a mão da filha com uma mistura estranha de amor e frustração. Era visível que ele a amava profundamente, mas também era evidente que a condição dela o envergonhava socialmente. Para um homem acostumado a resolver todos os problemas com dinheiro e influência, ter uma filha que não falava era uma derrota que ele não conseguia aceitar. "Vamos, Sofia", disse Ricardo, sua voz ecoando pela quietude do parque. "Papai trouxe você aqui para brincar um pouco. O médico disse que ambientes diferentes podem ajudar." Sofia não respondeu, obviamente. Apenas olhou ao redor com aqueles olhos grandes e melancólicos, observando as outras crianças brincando. Havia algo em sua expressão que sugeria que ela queria muito participar, mas algo a impedia. Miguel, do alto do escorregador, observava a cena com curiosidade crescente. Ele havia desenvolvido uma sensibilidade especial para perceber quando alguém estava sofrendo, e alguma coisa naquela menina chamava sua atenção de forma inexplicável. Ricardo caminhou com Sofia até um dos bancos do parque, tirou um lenço de seda do bolso e limpou cuidadosamente o assento antes de permitir que ela se sentasse. Depois, pegou o celular e começou a atender ligações de trabalho, como se estivesse em seu escritório executivo. "Álvares Holdings? Ricardo falando?" "Sim, eu sei que é importante, mas estou resolvendo uma questão familiar." Não posso adiar, minha filha precisa de terapia ambiental." Enquanto Ricardo falava ao telefone, Sofia levantou-se do banco e começou a caminhar lentamente em direção aos brinquedos. Seus passos eram hesitantes, como se ela estivesse entrando em território desconhecido. Ela parou em frente ao balanço, estendeu a mão para tocar a corrente, mas não se sentou. Miguel observava tudo com atenção crescente. Havia algo na postura daquela menina que o tocava profundamente. Era como se ela estivesse presa em
Uma bolha invisível, querendo sair, mas não sabendo como. Depois de alguns minutos, Sofia caminhou até a caixa de areia e se ajoelhou delicadamente, tomando cuidado para não sujar o vestido caro. Ela tocou a areia com a ponta dos dedos, como se fosse a primeira vez que sentia aquela textura. Foi nesse momento que Miguel decidiu descer do escorregador. Algo dentro dele, um instinto que ele não conseguia explicar, o impelia a se aproximar daquela menina. Ele caminhou devagar, sem fazer barulho, até ficar a poucos metros dela. "Oi", disse Miguel suavemente, se agachando ao lado de Sofia na caixa de areia. "Eu sou o Miguel. Você gosta de brincar na areia?" Sofia levantou os olhos e olhou diretamente para Miguel pela primeira vez. Por alguns segundos, eles se fitaram em silêncio. Havia algo naquele olhar que Miguel nunca havia visto antes. Uma conexão instantânea, como se duas almas que sempre se procuraram, finalmente tivessem se encontrado. Sofia não respondeu verbalmente, mas seus olhos brilharam levemente. Ela pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos, num gesto que parecia dizer: "Sim, eu gosto, mas não sei como brincar." Miguel sorriu seu sorriso mais genuíno e começou a moldar a areia com as mãos. "Quer ver uma coisa legal? Posso fazer um castelo. Você pode me ajudar?" Por alguns minutos, Miguel e Sofia brincaram juntos na areia. Ela não falava, mas participava ativamente, seguindo as instruções gestuais de Miguel, sorrindo timidamente quando ele fazia alguma torre especialmente bonita. Foi quando Ricardo terminou a ligação e procurou por Sofia que a situação mudou completamente. "Sofia, o que você está fazendo?" A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. "Saia daí imediatamente!" Ricardo caminhou rapidamente até a caixa de areia, sua expressão transformada em uma máscara de nojo e indignação. Quando viu Miguel ao lado de sua filha, seus olhos se estreitaram perigosamente. "Que nojo! Sai daqui agora, seu pivete imundo!" As palavras saíram da boca de Ricardo como cuspidas de veneno. "Um lugar decente como esse não é para gentalha da sua laia. Onde estão seus pais? Cadê a pessoa responsável por você?" Miguel levantou-se lentamente, suas bochechas queimando de vergonha, mas mantendo a dignidade que sua mãe lhe havia ensinado. "Desculpe, senhor. Eu só estava brincando com a menina. Não quis incomodar." "Incomodar?" Ricardo riu de forma cruel. "Você não só incomodou como contaminou minha filha. Olha, só como ela está suja agora. Você tem ideia de quanto custa esse vestido? Mais do que você vai ver de dinheiro na vida inteira." Sofia observava tudo em silêncio, mas algo havia mudado em sua expressão. Pela primeira vez, em muito tempo, ela parecia genuinamente perturbada. Não pela sujeira ou pela brincadeira, mas pela crueldade do pai. "Sofia, venha aqui agora." Ricardo estendeu a mão para a filha. "Vamos embora. Este lugar está infestado." Mas Sofia não se moveu imediatamente. Ela olhou para Miguel mais uma vez, e naquele olhar havia algo que parecia um pedido de desculpas silencioso. Miguel acenou timidamente para ela, sussurrando: "Tchau, Sofia. Foi legal brincar com você." A menina esboçou um sorriso quase imperceptível, antes de se levantar e caminhar até o pai. Ricardo pegou a filha no colo com cuidado exagerado, como se ela tivesse sido contaminada por uma doença contagiosa. Antes de se afastar, virou-se para Miguel uma última vez. "E você, moleque? Se eu te vir aqui de novo perto da minha filha, chamo a polícia. Lugares públicos têm limite, e você já passou do seu." Ricardo caminhou de volta ao carro, colocou Sofia no banco traseiro e partiu em alta velocidade, deixando uma nuvem de poeira e o cheiro de pneu queimado. Miguel ficou parado no meio do parque sozinho, processando o que havia acabado de acontecer. As outras pessoas presentes olhavam para ele com uma mistura de pena e constrangimento. Dona Maria, que presenciara tudo, aproximou-se e tocou seu ombro gentilmente.
Não liga para aquele homem grosseiro, meu filho. Você não fez nada de errado. Mas Miguel mal ouvia as palavras de consolo. Sua mente estava completamente focada naquela menina, de olhos tristes e vestido rosa. Havia algo nela que o tinha tocado de uma forma que ele não conseguia explicar. E, de alguma forma, Miguel sabia que aquele não seria o último encontro entre eles. Miguel estava certo. 3 dias depois, na segunda-feira seguinte, pontualmente às 3 da tarde, a BMW preta voltou a estacionar em frente ao Parque Vila Serena. Ricardo desceu do carro com a mesma arrogância de sempre, abriu a porta traseira e ajudou Sofia a sair. Miguel estava no balanço quando os viu chegando. Seu coração acelerou, uma mistura estranha de alegria por rever Sofia e apreensão pelo que poderia acontecer. Ele decidiu continuar brincando normalmente, fingindo que não os havia notado. Sofia, mais uma vez, impecável em um vestido azul marinho, com detalhes bordados à mão, caminhou ao lado do pai até o mesmo banco de sempre. Mas desta vez, enquanto Ricardo limpava o assento com o lenço, ela virou a cabeça discretamente na direção de Miguel. Seus olhos se encontraram por um breve momento. Miguel sorriu timidamente e acenou de forma quase imperceptível. Sofia não respondeu ao aceno, mas algo em sua expressão se suavizou, como se ela estivesse contente por vê-lo ali. Ricardo, completamente alheio ao momento que havia acabado de acontecer entre as duas crianças, sentou Sofia no banco e imediatamente pegou o telefone para atender uma ligação de negócios. Era sempre a mesma rotina: levar a filha ao parque como se fosse uma obrigação médica e depois ignorá-la completamente enquanto resolvia questões do trabalho. Depois de alguns minutos, Sofia levantou-se e começou a caminhar em direção aos brinquedos. Desta vez, ela foi diretamente até a caixa de areia, onde havia brincado com Miguel na semana anterior. Ajoelhou-se cuidadosamente e começou a tocar a areia, claramente esperando que algo acontecesse. Miguel percebeu o convite silencioso. Olhou na direção de Ricardo, que estava profundamente concentrado em uma discussão acalorada sobre fusões empresariais, e decidiu se aproximar. "Oi, Sofia", sussurrou Miguel, se agachando ao lado dela. "Você voltou, que bom." Sofia levantou os olhos para ele, e desta vez seu sorriso foi um pouco mais visível. Ela pegou um punhado de areia e começou a moldar, claramente tentando imitar o que Miguel havia feito na semana anterior. "Quer fazer outro castelo?" perguntou Miguel suavemente. "Desta vez podemos fazer um ainda maior." Por 15 minutos, as duas crianças brincaram juntas em perfeita harmonia. Miguel mostrava a Sofia como fazer torres, como cavar fossos, como usar folhas secas para decorar. Ela seguia todas as instruções com atenção intensa, como se estivesse aprendendo a linguagem secreta de um mundo novo. Foi quando Ricardo encerrou a ligação que o inferno se instalou novamente. "Mas que droga é essa?" A voz de Ricardo explodiu pelo parque como um trovão. "Sofia, eu não acredito que você está suja outra vez." Várias pessoas viraram a cabeça na direção do grito. Ricardo caminhou até a caixa de areia com passos largos e furiosos, sua face contorcida de raiva. "E você?" Ele apontou o dedo para Miguel como se fosse uma arma. "Eu não falei para você ficar longe da minha filha? Você é surdo ou só retardado?" "Mesmo?" Miguel sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a voz calma. "Desculpe, senhor. Ela veio brincar e eu só..." "Você só o quê? Só decidiu desobedecer uma ordem clara?" Ricardo estava quase gritando agora. "Você acha que pode fazer o que quer só porque este é um lugar público? Eu vou te ensinar a respeitar pessoas superiores a você." "Papai..." Sofia sussurrou tão baixo que apenas Miguel conseguiu ouvir. Foram apenas 2 sons quase imperceptíveis, mas que fizeram o coração de Miguel acelerar. Ela havia tentado defendê-lo, mesmo sem conseguir formar as palavras. Ricardo não ouviu a tentativa da filha. Estava ocupado demais humilhando Miguel publicamente. "Olha bem para mim, moleque. Você vê este carro?" Ele apontou para a BMW. "Vale mais de R$500.000.
Você vê este relógio? Mostrou o Rolex dourado. Vale mais do que sua família inteira vai ganhar em 10 gerações. Você vê esta roupa? Ajeitou o terno italiano. Custa mais do que você vai comer em um ano inteiro. Algumas pessoas começaram a se afastar, claramente desconfortáveis com a cena. Dona Maria, que estava no parque com os netos, olhava para Ricardo com uma expressão de profundo desprezo. Eu sou Ricardo Álvares, dono da Álvares Holdings. Eu emprego mais de 5.000 pessoas. Eu movo milhões de reais todos os dias. E você é um ninguém, uma pessoa sem importância que nem deveria estar aqui. Miguel mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo levemente, mas, ainda assim, não revidava. A educação que sua mãe lhe havia ensinado era mais forte que a humilhação. Eu trabalho 16 horas por dia para dar o melhor para minha filha, continuou Ricardo, agora com a voz um pouco mais baixa, mas ainda venenosa. Ela estuda na melhor escola particular de São Paulo. Ela tem aulas de piano, balé, francês, equitação. Ela vai crescer para ser alguém importante, ao contrário de você, que vai morrer como um rato na sarjeta. Sofia observava tudo em silêncio, mas suas mãos pequenas estavam fechadas em punhos. Havia algo em seus olhos que nunca havia estado lá antes. Indignação. Sofia, venha aqui agora! Ordenou Ricardo. Vamos para casa. Você precisa de um banho com um sabonete antibacteriano para tirar essa sujeira nojenta. Desta vez, Sofia hesitou ainda mais para obedecer. Ela olhou para Miguel, depois para o pai, depois para Miguel novamente. Era como se estivesse travando uma batalha interna entre obedecer à autoridade paterna e seguir seu instinto de que aquilo estava errado. Finalmente ela se levantou e caminhou até Ricardo, mas não antes de tocar brevemente a mão de Miguel, num gesto quase imperceptível de solidariedade. Ricardo pegou Sofia no colo, mas antes de se afastar, ainda tinha algumas palavras cruéis para Miguel. E não pense que eu vou esquecer disso, moleque. Eu tenho amigos importantes na prefeitura, na polícia, no judiciário. Se você continuar insistindo em incomodar minha família, eu posso fazer sua vida virar um inferno ainda pior do que já é. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o poder que suas ameaças lhe davam. Na verdade, sabe de uma coisa? Eu vou falar com o administrador do condomínio para colocar seguranças aqui. Lugares públicos podem até ser para todo mundo, mas isso não significa que qualquer um pode ficar assombrando crianças decentes. Ricardo caminhou até o carro, colocou Sofia no banco traseiro e partiu em alta velocidade, deixando Miguel sozinho mais uma vez. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, Dona Maria se aproximou com uma expressão determinada. "Meu filho", ela disse, colocando a mão no ombro de Miguel. "Não deixa esse homem cruel te desanimar. Ele pode ter dinheiro, mas não tem caráter. E você tem algo que ele nunca vai ter." "O que, Dona Maria?" perguntou Miguel com a voz embargada. "Você tem um coração bom. E acredite em mim, isso vale mais do que todos os carros e relógios do mundo." Miguel sorriu timidamente para a senhora, mas no fundo sabia que aquela guerra estava apenas começando. Havia algo na conexão que ele sentia com Sofia, que era mais forte do que as ameaças de Ricardo. E na quinta-feira seguinte, como um ritual inquebrantável, a BMW preta voltou a estacionar em frente ao parque. Desta vez, Ricardo estava ainda mais preparado para a guerra. Ele trouxe um segurança particular, um homem gigantesco de terno preto que ficou parado ao lado do carro, como um guarda-costas presidencial. "Hoje quero ver se aquele pivete vai ter coragem de se aproximar", murmurou Ricardo para si mesmo, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Mas o que Ricardo não sabia era que sua própria filha estava começando a desenvolver uma resistência silenciosa às suas atitudes. Sofia havia passado os últimos dias pensando em Miguel, lembrando-se da gentileza dele, da forma como ele a tratava como uma pessoa real, ao invés de uma boneca quebrada.
E pela primeira vez em seus 9 anos de vida, Sofia estava começando a questionar se o mundo do pai era realmente o mundo certo para ela. A guerra entre o CEO arrogante e o menino de rua estava prestes a entrar em uma nova fase. Uma fase em que a própria Sofia seria o campo de batalha. A quinta-feira chegou com uma tensão palpável no ar. Miguel estava no parque desde as 2h30, meia hora mais cedo que o normal, como se pressentisse que algo diferente ia acontecer. Ele brincava sozinho no escorregador, mas seus olhos permaneciam atentos à rua, esperando pela BMW preta. Quando o carro finalmente apareceu, Miguel notou imediatamente que não estava sozinho. Além de Ricardo e Sofia, havia um homem gigantesco de terno preto que desceu do banco do passageiro. O segurança parecia um armário humano, com músculos que testavam os limites do tecido de sua roupa. Ricardo desceu do carro com um sorriso de satisfação cruel no rosto. Ele sabia que havia escalado o conflito e estava claramente orgulhoso de sua estratégia intimidatória. Perfeito, murmurou para si mesmo, enquanto ajudava Sofia a sair do carro. Vamos ver